coisas que vão destoando. Eu tenho meus costumes, eu gosto de comer abraçado com 20 travesseiros, de repente eu roubo uma noite mais do que o bispo, sei lá, eu tomo 3 banhos por dia, não sei qual a mania que eu posso ter. Não tomo 3 banhos por dia não, tá gente? Só quando está muito calor. Mas, sabe, eu lavo a mão toda hora, você lava a mão. Outra hora eu lavo a mão. Sabe, tem coisas que de repente vai incomodar o outro na carne. E na igreja nós temos que nos relacionar. E nós acabamos na igreja tendo realmente muito tempo também juntos de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar na igreja mais no âmbito espiritual. E isso não tem como acontecer se partir de cada um de nós. Porque senão não há relacionamento espiritual, não havendo um relacionamento espiritual, não há igreja, não havendo igreja da graça, não há ministro de uma nova aliança. Estão entendendo? Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Estou entendendo o que eu disse agora? Eu acho legal aqui porque Paulo ele está chamando a atenção. Ele está dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Depois ele diz: são servos. E cada um creu nele conforme o dom que o Senhor concedeu. A quem? A Paulo, a Apolo e a você. A cada um. E que dom é esse? Nós já vamos ver. Esse dom não pode ser esmerado na carne, tem que ser no Espírito. Se fosse na carne, o bispo Severino Lima não teria seguido esses líderes, né? Totalmente em linha com aquilo que o apóstolo Miguel Ângelo tinha determinado sobre diretoria de missões. Nem os outros pastores que estão aqui. Hoje, estas igrejas que são um diferencial no Nordeste, não teriam chegado onde chegaram. E são os fatos que mostram isso. Bispo, quem é? Está falando de você? Eu não estou falando nem de mim, nem do apóstolo. Eu estou falando da posição de cada um deles. Estão entendendo? Posição espiritual, visão espiritual. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é você? Eu estenderia essa pergunta. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é você? Também que você ficar se perguntando às vezes quem é o bispo tal, quem é a bispa tal, quem é o fulano de tal, pergunte quem sou eu no reino de Deus. Eu quero ser ministro de uma nova aliança, eu quero obedecer o líder deste ministério. Quem é o nosso paradigma? É o apóstolo Miguel Ângelo, irmãos. Ele batiza nas águas? Ele jejua? Ele ora no monte? Ora, só no monte de coberta, quando está muito frio. Eu sei que a bispa pelo menos ora no monte de coberta, porque é igual lá em casa, só quando serve. A bispa pelo menos estava falando, ele gosta de 17 graus no quarto. Ela tem que botar o monte de coberta. Então, né? Ela ora às vezes no monte de coberta. Mas este é o nosso líder. Por quê? Porque nós não queremos batizar, não queremos jejuar, não queremos sexta-feira forte. Não é sexta-feira que é forte. Você que tem que ser forte. Amém. É o Deus que está em você que tem que ser forte. É o Espírito de Deus dentro de você que vai te fazer forte. Me mostra a palavra, bispo. Não está no teu nome, mas está em Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ainda bem que tem caneta aí, né, para você anotar. Porque Efésios 3:20 diz assim, ó: ora, aquele Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O perego opera só no original grego. É inexprimível, inexplicavelmente, intangível, imensurável. Não se dá para esquadrinhar, para medir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder, que opera onde? No apóstolo Miguel Ângelo. Sim, porque é o nosso paradigma. No bispo Daniel, sim, porque está em linha com a palavra. E você? Amém. Porque se deixar de operar um dedinho em dia, nosso apóstolo sempre diz isso. Nosso apóstolo diz isso: olha, se Deus tirar um dedinho, mindinho da minha vida, tira o candeeiro.
fala isso, então eu sou a cutícula, né? Se é o dedinho medir, eu sou cutícula. Mas na verdade, irmãos, todos nós, olha, temos espiritualmente o mesmo patamar. A nossa responsabilidade tem que ser pessoal com Deus. Diga, pessoal com Deus. Pessoal com Deus. Então, não há espaço para a carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz: aquele que se une ao bispo Daniel. Não. Aquele que se une ao bispo Severino Lima, só para torcer para o Flamengo. Vem lá no seu terraço, uma torcida organizada? Não. Se eu ia reclamar, você não teve me convidado para o churrasco, mas tudo bem. Aí eu ia ficar com a camisa do Fluminense escondidinho, né? Eu estou sendo também um pai, você sabe como é que é. Tem Botafoguense por aqui também. Tem Botafoguense também? Tá certo, tá certo. Mas olha, nosso apóstolo brinca com isso, mas gente, eu sou assim, se o Fluminense ganhar, eu fico alegre. Se ele perder, eu não choro, entendeu? Nunca foi o Maracanã. Não tenho tempo para isso, graças a Deus. Né? Mas na nova aliança, então, nós temos que entender, olha, é pessoal, é aquele que se une ao Senhor. Ele disse no versículo anterior: quem é Paulo, quem é Apolo? É conforme Deus concedeu a cada um. Depois, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele volta a dizer, reclamar de novo. Ele diz: olha, no 3, 6, tem aí? Logo depois eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é porque aqui está um e lá está outro. Não mudou lá não. E quem está em jejum ainda? Tá. Agora que falei, será que é a minha idade, né? Não, é a idade dele. Na mão te atrapalhou aqui, sabia? Só podia ser uma mão. Na mão vai mergulhar 7 vezes, depois você volta. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, o apóstolo Miguel Ângelo plantou na sua vida, bispo Severino, pastor Lidiane, pastor Reinaldo, pastor Jacinta, pastor Sérgio, pastor Elane. Leni, sabe que eu tinha errado. Pelo menos eu já sei quanto é. Pastor Leni, sabe, o apóstolo Miguel Ângelo plantou, eu reguei, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam alinhados à mesma visão de quem plantou e de quem regou. Eu digo sempre que, olha, tem muita gente que pensa que a semente é muito importante. Vocês entendem disso. Mais importante que a semente é a terra. Se a terra não for boa, você pode jogar a semente que for. Inclusive, Jesus, quando fala da parábola da semente, ele fala das vários tipos de solo. Fala da pedra, do cimento, da beira do caminho, fala da terra fértil. Então, se você não estiver alinhado com a visão espiritual, não for terra fértil, você não cresce, você não produz. Ministro de uma nova aliança tem que ser terra fértil. Diga aí para o irmão: ministro de uma nova aliança tem que ser terra fértil. Então, eu quero dizer para você, irmão, mais uma vez, que na graça de Deus, o nosso relacionamento tem que ser espiritual. Sabe por quê? Você viu que nós lemos como era na lei, precisava de um véu que desvanecia, quer dizer, a carne não se mantinha o tempo todo. A carne tem suas debilidades. E nós precisamos então conhecer o outro espiritualmente. Para você conhecer o outro espiritualmente, para você saber quem é o bispo Daniel no espiritual, sabe? Como disse o Faustão, né? Faustão dizendo, não sei o que, no espiritual, você precisa ser espiritual. Porque senão você fica perdido, fica preso à aparência. Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Você colocou essa frase aí? Miguel, olha lá. Essa frase aí é tremenda. Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Só vai experimentar o sabor de quem é espiritual quem andar no Espírito.
Se você meditar na palavra, se você quiser crescer, se você for uma pessoa espiritual, se você estiver interessado, você vai encontrar os seus avisos espirituais, você está entendendo? Mas se você sai desse eixo, você tende a seguir as coisas carnais, as coisas humanas, a seguir aqueles apelos como o Bispo Severino tratava. Então nós temos que estar ligados espiritualmente. Eu chamo de um grande carrossel espiritual. Ou seja, ninguém teria vindo aqui hoje por uma pressão. Ele sabe que não adianta. Ele colocou a pressão que ele podia colocar, e muita gente não veio. Ele não vai mudar por causa disso. Não vai fazer 1% que ele disse, de repente, brincando, até que talvez fizesse. Né? Não vai fazer. Ele às vezes usou o quanto mais que pôde da sua veemência, mas não adianta. Eu também não mudei isso com quem não quis ouvir ou seguir a diretoria de missões, como o Bispo Severino e os demais aqui. Mas não adianta, eu continuo sendo, amando. A nossa visão é amar, interceder e ensinar. Mas se quando Deus não fizer a obra que tem que ser feita na vida da pessoa, com a pessoa, não é comigo. Mas você tem que ter essa responsabilidade de que você é espiritual, você vai fazer o melhor. Você vai continuar sendo exemplo, você vai continuar sendo bom, você vai continuar fazendo as 3 coisas que eu digo que tem que se fazer na graça de Deus. Você vai amar, interceder e ensinar. O resto é com Deus. Então, se a pessoa não for espiritual, ela não vai experimentar o outro que tange ao mundo espiritual. Ela não acessa nem Deus, quanto mais o irmão que é espiritual. Mas quem acessa Deus, quem está ligado ao carrossel espiritual, então todos que vieram aqui hoje. Eu vim por causa do Daniel. Não veio, você não queria por minha causa, nem minha esposa queria por minha causa. Irmão, carne com carne não combina. Na obra de Deus, tudo que teu irmão diz, olha, carne com carne não combina. E se alguém teria vindo aqui hoje por minha causa, quem sabe ano que vem não volta, porque alguma coisa que eu fizer aqui vai ofender. Agora, se veio pelo Espírito, eu creio, os que vieram pelo Espírito digam amém. Porque senão eu vou ficar chateado até porque o bispo fala demais. E fala muito, grita, ficou mais de 1 hora. Quando passar de 1 hora, você me avisa, tá? Eu começo a terminar. Começo a terminar. É difícil ficar menos de 1 hora. Eu estou só no meio agora que eu passei para a segunda página, gente. Esse aqui é o almoço, calma. Vou me conter. Já ligou, né? E mais, deixa eu ver. Depois que esse caminhão parar, eu falo. Tem mais 15 minutos de pregador, tá bom? Cada 5 tem 15, né? Irmãos, 2 Coríntios 5,16 diz assim: que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos esse modo. Está aí a palavra. Romanos 7,4, assim, meus irmãos, também vós morreis relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Não adianta, é no Espírito. O Cristo da carne você tem que ver com olhos espirituais, o que ele fez, o preço que ele pagou, tudo que ele fez foi porque você não tinha condições de fazer. Eu vi o Severino citou aqui hoje Abraão, quando levou Isaac para ser imolado. Abraão, pela afinidade espiritual que ele tinha com Deus, ele sabia no seu íntimo que Deus não ia tirar Isaac. Incrível! Ele fez por uma questão de obediência, mas ele sabia que Deus não ia tirar Isaac. Até o final ficou. Pode pavarote, essa é a minha voz. Esquece tudo da bola, ainda bem que você não está me olhando na cara, né? Bom, né? Estou bom. Estou com medo de ser considerado pastor? Ele treina quando eu falo de Deus. Não adianta, irmão. Davi também rejeitou a bênção. Era pequenininho que nem você. Você está cansado. Então, meus amados, não conhecemos desse modo, porque senão você fica perdido. Quem não é espiritual fica perdido até entre o que Cristo fez, cumprindo a lei, e o que ele revelou ao apóstolo Paulo para nós vivermos hoje. Essa é a grande diferença. Quando você então entra nesse ápice da revelação, nessa segurança de ser realmente um ministro da nova aliança, você assume a responsabilidade. Você tem uma responsabilidade maior. Nós não estamos aqui só para pregar o Evangelho
capítulo 8 de Romanos, do 1 ao 39. No 1 já começa dizendo: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No 2, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado da morte. No 31 diz: quem diremos, pois, a vista dessas coisas, Deus é por nós, quem será contra nós? O 37 diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Depois o 38 e 39 diz: nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem potestade, nem a morte, nem a vida, nem figura do presente ou do porvir. E o 28 ao 30 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Amém. Está tudo em Romanos 8. Eu vou fazer o que isso? Somente viver isso para que outros sejam alcançados e atingir a verdade de Deus para a minha vida. Isso é sempre visto uma nova aliança. Aí você tem que ter então agora uma responsabilidade. Ainda tem as versões 8, por acaso foi salvo, já tinha peço, gente gosta de Deus. O que eu estou fazendo aqui, bicho? Então eu não preciso fazer nada para que ninguém seja salvo. Você tem que pregar qualidade de vida espiritual. Você é o início de uma nova aliança. E você só prega o grande, aí é que é diferente. Não pode usar máscara, porque desvanece, a carne vai estar te traindo. Qualquer um vai dizer: isso aí é herói da fé, herói da fé. Ele podia ser herói da fé lá antigamente, que morreram a fim de espada e tudo mais, era pela sua carne, não viram uma promessa, mas esse viu uma promessa, esse é da graça de Deus, esse viveu mesmo por graça e por fé. Você tem que pregar qualidade de vida espiritual. Só se prega qualidade de vida espiritual vivendo qualidade de vida espiritual. Pode deixar que eu bater devagar, porque lá em São João de Meriti eu quebrei. Não era de vidro, não. Isso aqui não vai poder, era de vidro. Esse eu pago, né? Lá eu tive força, rapaz, era de vidro. Escolou tudo aqui. Eu fiquei segurando e pregando mesmo. Uma benção. Ainda bem que o pastor lá foi mais. Não quis cobrar, não. Eu falei: irmão, manda conta para o apóstolo. Eu estou reproduzindo o apóstolo aqui, ele tem que pagar. Sabe que eu não venho para representar, eu venho para reproduzir, né? Eu falei: manda conta para o apóstolo. Ele pensou bem, não quis cobrar, não. Mas só se prega a graça de Deus e estou vivendo. É isso, pastor? É assim, estou vivendo. Pelos frutos, né? Perceber. Isso vai gerar em você o quê? Essa ousadia, essa segurança. Você não vai subir no altar e dizer: quem viu que é o bispo, que é o diretor de missões, quem seguiu, está dando certo, é assim que funciona, é o apostolado. Isso é ousadia, isso é segurança. O Paulo falou: quem é Paulo, quem é Apolo? Mas Deus concedeu a cada um. Quem está alinhado, quem vê Deus, ligou ao cordão espiritual, ao carrossel espiritual. O Espírito de Deus te traz até aqui também. Olha que classe de início de uma nova aliança Deus está gerando no teu coração nesta manhã. Isso tem que te dar segurança. E o versículo 12, estamos no sermão expositivo. Olha só, até o 18, gente. Será que eu consigo mais 6 versículos? Assim, meus irmãos, também vós vão. Não. Cadê o 12? Parou aí? Faz um ratinho, pega o ratinho. Só bota aqui para carregar. Xaropinho. Só para o pessoal aguentar mais 10 minutos. Irmãos, tendo, pois, o que? Tal esperança, servindo de muita ousadia no falar. Quando eu e o bispo Severino estávamos lá numa cidadezinha, aí, um grupo de 2 ou 3 pessoas, sentaram próximos, conhecem o bispo Severino, e aí depois chegou uma outra pessoa, que era o esclarecedor, e começou a querer falar, apontou numa igreja lá que tem, entre aspas, pseudo-igreja de um lado, uma outra do outro lado que não tem nada a ver com a gente, não é referência de Cristo, muito menos de nós, do nosso chamado. E começou a falar algumas coisas, sobre dinheiro, sobre roubar, essas coisas. E eu só disse uma frase. Fiquei logo de pé, você viu o que eu fiz, né? Quando eles pararam, eu disse só uma frase: o grande problema não é a igreja romana, que também foi citada, nem nenhuma outra igreja. O grande problema é o homem que olha as riquezas desse mundo, que tem amor às riquezas. Bem que Jesus disse que seria muito difícil viver no reino dos céus. Com licença, eu vou ter que comprar uma coisinha. Deus me
disse, não fique, porque aqui é roda dos escarnecedores. Isso é revelação, irmãos. Isso é ousadia. Deus disse, olha, ainda que eu queira manifestar a salvação, não vai ser hoje, não perca seu tempo aí não. Você está entendendo a segurança? O que poderia gerar um bate-boca, um escárnio, uma coisa. Eu saí, e aquela palavra, mais uma coisa Deus disse. Fala isso, sabe? Aquela palavra que eu disse, que o Espírito Santo de Deus disse através da minha vida, é aquilo ali que vai fazer diferença. Se porventura tem ali um terra fértil, não sou eu que vou julgar, a 30, 60 ou 100 por 1, no tempo de Deus vai dar fruto. Você está entendendo? Como se prega o Evangelho hoje. Como é um dispenseiro da graça de Deus, como é um ministro de uma nova aliança. É assim. Isso é segurança. Isso é ousadia do falar. E não como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Não tem que estar preocupado com isso, com a carne. Não, eu tenho que ser espiritual. Eu ouço Deus, peraí, é para pregar agora, é para ficar, não é? Então e pronto. Às vezes eu vou almoçar com clientes, vocês sabem que o meu trabalho nas missões, ele é um trabalho voluntário. Eu trabalho na vida secular, na área de seguros, e às vezes eu vou almoçar com clientes para falar sobre negócios, sabe? Eu não falo, não prego, mas de repente aquela pessoa começa a falar. E eu ali vejo, e a pessoa do nada me faz uma pergunta, às vezes até sem saber, porque eu não fico falando que eu sou cristão, eu não fico procurando parecer um cristão, eu sou cristão. No momento de Deus, Deus mostra aquela pessoa, e a pessoa muitas vezes o almoço, o negócio vira um aconselhamento, vira um momento de oração, vira um momento de pregação, mas Deus tem que selar isso no meu coração. Eu não prego para qualquer um, desculpa, isso é ousadia na palavra. Eu não jogo pérolas no colo. Isso causa um silêncio, mas isso é bom. Senão você está meditando. Isso tem que mudar até o seu tipo de pregar o Evangelho, até o seu tipo de abordar com as pessoas, até o seu jeito de se preocupar com o outro. Pare de se preocupar com o outro e ocupe-se com a sua vida com Deus. Deus vai colocar diante de você as pessoas certas, na hora certa, para você fazer a coisa certa. Amém. Mas os sentidos dele se importaram, né? 14. Vamos lá? Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o meu permanece, não dizendo, mas não adianta, quem não está no espiritual, embotado. E toda vez, lê, as pessoas dizem, o apóstolo João disse que um dia desse estava falando sobre o tema que ele pregava, ele disse que quando teve numa convenção norte-americana, começou a falar sobre a predestinação, sobre a livre-arbítrio, essas nossas teses. Eles disseram, mas como é que nós nunca vimos isso? Está escrito mesmo, está tudo aqui, nós nunca vimos, não adianta não ver. Então, diz, olha, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Vou dizer uma coisa, irmãos, a salvação sem a qualidade devida espiritual que a graça de Deus quer te dar, mas não há conversão. É diferente. Eles gostam muito de falar, eu me converti. Não há. Conversão é transformação total de visão, é reprogramar a mente, é aquilo que está lá em Romanos 12, sabe? É renovar a sua mente, é entender a importância de se viver a palavra, é priorizar. É o Mateus 6,33 que diz: buscar depois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Você para de estar correndo atrás de tantas outras coisas. Eu tenho entendido isso na minha vida e Deus tem me honrado cada vez mais. E quanto mais Deus me honra, mais eu busco isso. Funciona e pronto. Eu falei que na minha vida secular, eu tenho vida secular, eu estou com algumas tendênciazinhas que poderiam ter me tirado a paz, o foco, mas eu falei, não, primeiro o reino de Deus. Isso é irresponsabilidade com a vida secular? Não, isso é segurança na vida espiritual. Então, diz, olha, quando algum deles é retirado, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa palavra liberdade, da sua etimologia dos originais, ela traz uma conotação, sabe de quê? Sabe que liberdade é essa? Não é liberdade que o pessoal pensa, não. O pessoal pensa que essa liberdade, eu sou livre agora, eu posso fazer o que eu quiser,
27, 28. Mas acontece, irmãos, que existe uma coisa chamada aqui, muito mais abrangente que isso, que ele diz, olha, a liberdade chama-se intimidade com Deus, que é disso que eu estou falando desde o início. É a nossa vida espiritual. Só os íntimos têm vida espiritual. Só os que têm vida espiritual têm intimidade com Deus, são íntimos de Deus. Isso é a liberdade. Qual é a liberdade que o Naamã, por exemplo, tem às vezes de falar com o Severino? Eu não tenho, mas é o pai dele. E você vê que ele dá os seus gritinhos lá com o pai ou com a mãe, principalmente, o filho grita um pouquinho mais com a mãe. Se gritar, quero 10, quero 20, quero 50. Ele está louco. Enche o tanque da botinha, né? E pronto, irmão. Eu não tenho, às vezes eu quero pedir, poxa, enche o tanque do meu carro lá, mas não tem essa liberdade, né? Eu pedia também. Mas você não quer liberdade? Esta liberdade é a sua afinidade, é o seu acesso a Deus, é a sua autoridade com Deus, é a sua autoridade ministerial. Isso é o que gera, onde o Senhor o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A segurança. Você sabe que os todos do altar eu falo o que eu tenho que falar, porque eu sei que Deus está me dando esta segurança. Eu posso me incomodar com quem é carnal, eu tenho que me ocupar com quem é espiritual. Mas eu tenho que ter uma segurança de que eu estou no Espírito. Aí eu tenho o quê? Liberdade. Entenderam? A conotação real do que é esta liberdade não tem nada a ver, talvez, com tudo que você tenha ouvido até hoje. Eu também. Eu escrevi isso em lugar nenhum. Acabei de ouvir agora. Bispo, isso é soberba. Não, isso é segurança. Você está entendendo? Isso é resultado de meditação. Isso é resultado de priorizar Deus na minha vida. Podem ter certeza disso. Bom, então nós temos aqui a liberdade, a intimidade, acesso direto. Não é mais aquela coisa do constrangimento. Ninguém fica constrangido por ninguém. Você está no altar, entende isso? Você fala o que tem que falar, porque você está vivendo isso. Quando você começa, quer ver uma área que os pastores geralmente ficam muito constrangidos? É com a área financeira. Tem um envelope aí, vai semear de tarde, vai semear de tarde. Já estou ansioso para semear. Sabe por quê? Porque eu semeio, e quando eu falo disso, eu falo com tranquilidade, porque eu faço isso. Mas a maioria por aí, dos pastores, quando falam, eu disse que eu preciso lá e tal, eu disse que os pastores você é muito depressivo, irmãos, eu vivi isso, eu fui criado em lares tradicionalmente evangélicos. Eu só conheci a graça de Deus aos 30 anos de idade. Foi onde me fez conhecer Deus, onde me fez ser realmente uma pessoa espiritual. Então, sabe, mas quando você tem essa liberdade, quando você vive isso, você não se constrange. Por quê? Porque você sabe que é assim que funciona. Você tem prazer na lei do Senhor.